Bem-vindo ao canal Estudo Bíblico. Hoje eu vou te mostrar a história de Daniel, um homem sábio e justo que obedecia a Deus. O livro de Daniel narra eventos ocorridos logo após o primeiro ataque dos babilônios em Jerusalém. Durante o ataque, a cidade e o templo foram saqueados, e alguns judeus foram levados como prisioneiros. Entre esses cativos estavam 4 homens da linhagem real de Davi: Daniel, que mais tarde passou a ser chamado de Beltesazar, e seus 3 amigos, mais conhecidos pelos nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abednego. Este livro descreve as dificuldades que eles enfrentaram para manter viva a esperança e a fé enquanto viviam como prisioneiros em uma terra estrangeira. A estrutura do livro é aparentemente simples. Os capítulos 1 a 6 narram histórias sobre Daniel e seus amigos durante o tempo em que ficaram na Babilônia, enquanto os capítulos 7 a 12 apresentam as visões proféticas de Daniel sobre o futuro. Esse formato dividido em 2 partes torna-se ainda mais fascinante graças a outro aspecto de design: a linguagem do livro. Ele começa em hebraico, a língua dos judeus, mas dos capítulos 2 a 7, o texto é escrito em aramaico, uma língua estreitamente relacionada ao hebraico e amplamente utilizada nos impérios antigos. Já nos capítulos 8 a 12, o livro retorna ao hebraico. Essa estrutura destacada como os capítulos 2 a 7 forma uma seção interligada, além de reforçar a relevância dos capítulos 2 e 7 para a compreensão das partes posteriores do livro. Vamos explorar isso mais a fundo. O capítulo 1 apresenta o tema central da primeira metade do livro, Daniel e seus companheiros, que se mostra extremamente bem informados e engenhosos. Eles foram destinados a servir no Palácio Real da Babilônia Identidade, mas enfrentam pressão para abandonar sua judaica. Isso inclui adotar os costumes e a alimentação dos babilônios, violando as leis alimentares da Torá. Em resposta, eles recusaram esse estilo de vida e escolheram a fidelidade à Torá, mesmo sabendo que isso coloca suas vidas em risco. No entanto, Deus os protege e eles acabam sendo exaltados pelo rei da Babilônia. A partir daí, inicia-se uma seção em aramaico, que apresenta uma estrutura lindamente simétrica. O primeiro evento é um sonho do rei da Babilônia, que apenas Daniel consegue interpretar. O sonho retrata uma imensa estátua composta por 4 tipos de metais, simbolizando uma sucessão de reinos, com a Babilônia como centro. Então, uma grande pedra surge e derrota completamente a estátua, transformando-se em uma enorme montanha. Esse sonho é a primeira de várias visões simbólicas apresentadas no livro, ocasionalmente como base para todas as outras. Daniel explica que a estátua simboliza uma sequência de reis humanos após a Babilônia, que enche o mundo de Deus com violência. Contudo, ele também revelou que, um dia, o reino de Deus será estabelecido, enfrentará e derrubará os reinos humanos, inundando o mundo com a justiça restaurada do governo divino. Em seguida, o capítulo 3 relata a célebre história dos 3 amigos de Daniel, que se recusaram a se prostrar diante de uma imensa estátua de ídolo. Assim como a estátua do capítulo 2, esta também simboliza o rei em seu poder real. Os amigos de Daniel são perseguidos e lançados em uma fornalha ardente. No entanto, Deus os protege da morte, e eles são exaltados pelo rei, que passa a reconhecer que o Deus deles é o verdadeiro Deus. Após esse evento, o livro narra 2 histórias sobre reis babilônicos: Nabucodonosor, o pai, e Belsazar, seu filho. Ambos são dominados pelo orgulho devido ao poder de seus impérios. Assim como no capítulo 2, Deus o anuncia por meio de sonhos e visões, que apenas Daniel é capaz de interpretar. Daniel revela a ambos que precisam de consideração à soberania de Deus, mas os 2 reis, em sua arrogância, se recusam. Como consequência, Nabucodonosor é tomado pela loucura. Nabucodonosor é reduzido a uma condição semelhante à de uma fera no campo, mas, ao se humilhar diante de Deus, sua humanidade é restaurada, e ele retorna ao trono. Ele é restaurado como rei, em oposição a seu filho, Belsazar, que não se humilha diante de Deus e é morto naquela mesma noite. Essas histórias remetem às imagens dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, assim como ao Salmo 8, que descrevem os humanos como portadores da imagem real de Deus. Eles receberam autoridade para governar sobre os animais da terra e as aves do céu, representando o governo do verdadeiro rei do mundo. No entanto, quando os reinos humanos esqueceram seu propósito, rebelando-se e idolatrando a si mesmos e ao seu poder, tornam-se menos que humanos, comportando-se como bestas violentas que enfrentam a justiça de Deus. Isso nos leva ao capítulo 6, que forma um par com o capítulo 3. Desta vez,
é Daniel quem é perseguido, pois se recusa a orar ou adorar o rei como um deus. Assim como aconteceu com seus companheiros, Daniel é condenado à morte, sendo lançado na cova dos leões. Contudo, Deus o protege das feras, e, como no caso dos seus amigos, o rei exalta Daniel e louva ao seu Deus. Uma narrativa avançada para o capítulo 7, que complementa o capítulo 2 e ocupa o centro do livro, onde todos os temas convergem. Aqui, encontramos mais um sonho, desta vez de Daniel. Ironicamente, ele não consegue interpretá-lo sozinho e precisa da ajuda de um mensageiro angélico. Em sua visão, Daniel vê uma sequência de 4 animais. O primeiro se assemelha a um leão, o segundo a um urso e o terceiro a um leopardo com asas. Cada um deles representa um reino cheio de arrogância. No final, surge uma grande besta, identificada como um império extremamente maligno, que possui muitos chifres, um símbolo frequentemente associado a reis no Antigo Testamento. Entre esses chifres, há um em especial que simboliza um rei orgulhoso, que se coloca acima de Deus e persegue o povo que pertence a ele. Esses reinos e reis são contrapostos por uma figura conhecida como o Filho do Homem, que representa tanto os povos da aliança de Deus quanto o rei da linhagem de Davi. Em um momento crucial, Deus, referido como o Ancião dos Dias, intervém e toma o controle. Ele derrota a grande besta e exalta o Filho do Homem, que é levado nas nuvens para se assentar à direita de Deus e governar com ele sobre todas as nações. Ao olharmos para trás, podemos perceber como todas essas histórias da primeira metade estão conectadas. As 3 narrativas sobre fidelidade em meio à perseguição foram criadas para trazer esperança ao povo de Deus, que sofre entre as nações. Esse sofrimento ocorre porque os reinos humanos se rebelaram contra Deus e se comportaram como bestas. Essas visões, portanto, servem como um incentivo à paciência do povo de Deus, que deve aguardar o momento em que ele estabelecerá seu reino e governará o mundo, trazendo justiça e vingança pelo sofrimento de seu povo humilhado. Isso, no entanto, levanta a questão: quando Deus fará isso? É exatamente essa questão que as 3 últimas visões buscam responder. No capítulo 8, Daniel tem outra visão relacionada às 2 últimas bestas do capítulo 7. Dessa vez, elas são representadas por um carneiro, que simboliza o Império Medo-Persa, e por um bode, que representa a Grécia Antiga. Do bode surgem vários chifres, sendo que um deles simboliza o rei maligno classificado no capítulo 7. A visão traz mais detalhes sobre esse rei. Ele atacará Jerusalém, se exaltará acima de Deus e profanará o templo com ídolos. No entanto, no fim, ele será derrotado por Deus, que restaurará seu povo e estabelecerá seu reino. Já no capítulo 9, Daniel se mostra confuso, especialmente sobre o momento em que tudo isso acontece. Daniel decide consultar o livro de Jeremias, onde Deus declara que o cativeiro de Israel durou 70 anos. Como esse período está quase no fim, Daniel ora a Deus, exigindo que suas promessas sejam cumpridas em breve. No entanto, um anjo aparece e revela que o pecado e a rebelião de Israel persistiram, e por isso o tempo de cativeiro e opressão será prolongado, durando 7 vezes mais do que Jeremias havia profetizado. Isso deixa Daniel profundamente preocupado, e ele tem uma última visão. Nessa visão, é apresentada novamente a sequência dos reinos. Primeiro a Pérsia, depois a Grécia, com Alexandre, o Grande, seguido por reis menores. No fim, surge um pequeno rei do norte, que conquistará Jerusalém, profanará o templo com ídolos e se exaltará acima de Deus. De repente, esse rei é destruído. Há um debate interminável sobre a quem essas visões se referem. Identificaram muitas conexões evidentes com as ações do rei sírio Antíoco IV, na década de 160 C. Ele matou muitos judeus fiéis em Jerusalém e colocou ídolos no templo. Outros acham que isso aponta para o papel do Império Romano na execução de Jesus e na destruição de Jerusalém e do templo em 70 d.C. Ainda quem defende que a visão aponta para eventos futuros que acontecerão quando Jesus retornar. O desafio é que os símbolos e números não se encaixem perfeitamente em nenhuma dessas interpretações. No entanto, essas perspectivas permitem considerar que, de certa forma, todas elas podem estar certas. O livro de Daniel foi escrito para trazer esperança a todas as gerações do povo de Deus. Isso começou nos dias do Império de Antíoco e continua até os dias de hoje. Por isso, Jesus utilizou parábolas extraídas de Daniel para confrontar os líderes opressores de Jerusalém. Da mesma forma, o visionário João, autor do Apocalipse, adaptou as visões de Daniel,
aplicando-as tanto ao Império Romano de sua época quanto a todos os futuros impérios opressores. Assim, o propósito de Daniel é oferecer a cada geração de leitores um modelo e uma promessa de esperança. O livro de Daniel apresenta um padrão em que indivíduos e reinos se transformam em bestas violentas ao glorificarem seu próprio poder, ao redefinirem o que é certo e errado e ao rejeitarem Deus como verdadeiro rei. No entanto, Daniel se apega à promessa de que, um dia, Deus enfrentará essa besta. Ele salvará o mundo e seu povo, estabelecendo seu reino sobre todas as nações. Assim, para cada geração, o livro traz uma mensagem de esperança que inspira lealdade a Deus. Esse é o tema central do livro de Daniel. Espero que você tenha gostado da história de Daniel. Tentei abordar os principais fatos da história. Caso não tenha entendido muito bem, deixei abaixo o material que vai te ajudar a entender não só o livro de Daniel, mas toda a Bíblia. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar o gostei e se inscrever para mais vídeos como esse.